Olá Ana, muito boa tarde. Obrigada por se juntar aqui a nós hoje, para falarmos um bocadinho do estudo que fizemos recentemente na Modeio sobre o seguro de vida risco, que espero que tenha tido a oportunidade de ler. Eu acho que a Ana não precisa de apresentações, não é? Para quem já conhece a MetLife e o percurso da Ana, que já tem muita experiência nesta área de seguros, muito sempre ligada a este ramo de vida, não é? É Eu acho que verdade, a primeira vez que falamos estava numa concorrente, depois regressou à MetLife e tem agora a responsabilidade pela direção comercial da parte da mediação, mas não só, também dos agentes exclusivos, se não estou em erro. é verdade. Também gostaria de explorar um bocadinho isso, qual é que é as suas diferenças de perspectiva dos agentes exclusivos, vamos já lá. E agradeço-lhe muito a sua disponibilidade por estar aqui para falar e partilhar um bocadinho do seu know-how, e como é que a MetLife e a Ana em particular olha para este segmento vida, nomeadamente neste produto de seguro vida associado quer à parte hipotecária, quer previdência. Uhum. Portanto, se calhar começávamos por aí. O estudo revela, Ana, que a maior parte das pessoas compram um seguro de vida associado ao crédito de habitação. Não é novidade para quem trabalha nesta área já há tanto tempo, não é? É um É caminho que se verdade. tem feito. Não sei se quer começar a partilhar um bocadinho da sua visão sobre a importância deste seguro e sobre o caminho Claro que que ele tem sim, feito nos últimos anos. claro que sim, Ana. Muito obrigada pelo vosso convite para poder partilhar aquilo que pensamos acerca dos seguros de vida no mercado português. Então, partilhar um bocadinho da minha experiência, e da minha visão sobre o Uhum, seguro de vida associado, tanto a operações de crédito hipotecário como para fazer proteção financeira de famílias ou de negócios. O seguro de vida em Portugal, associado a operações hipotecárias, tem o seu grande boom, eu diria, há cerca de 4 anos atrás. Este seguro começa, os primeiros passos são dados por uma congênere que todos conhecemos, a April, em 2009, a partir do momento que a April, com a sua experiência no mercado francês, entra em Portugal, todo o mercado se reorganiza para explorar esta oportunidade. E neste momento assistimos cada vez a mais players a entrarem no mercado do vida associado a operações hipotecárias. Quando estamos a falar de proteção financeira para famílias e negócios, é Essa, desculpa interromper, Ana, essa explosão aconteceu ligada à parte da legislação, não é? Porque até então o seguro de vida era sempre adquirido através do banco, não é? Juntamente com Sim. o crédito. Então, houve aí essa explosão ou essa dinâmica diferente que surgiu nessa altura foi devido à mudança de legislação ou foi por outro motivo? A legislação, já, de alguma forma, foi alterada nessa altura, ou ajustada, ou melhorada. Os bancos, naturalmente, defendiam as suas carteiras e dificultavam nos primeiros passos, que nós começámos também em 2009, dificultavam as saídas, diziam Uhum. que não era possível, e nós, do lado das seguradoras, argumentávamos sim. Portanto, as grandes objeções era o cliente tinha medo de retirar a sua apólice de seguro de vida do banco, porque o banco dizia que não era possível. A partir do momento que essa objeção é ultrapassada, talvez porque vários players no mercado começaram a ter a mesma conversa, o mesmo discurso, então começa-se a tornar mais, vamos dizer, popular. Por Uhum. outro lado, a entrada de uma tipologia de distribuidora que internamente nós chamamos de comparadores, ou seja, a partir do momento que plataformas entram online e o Covid ajuda muito e coloca na internet um comparativo de pricing de produtos que hoje em dia são, eu diria, iguais entre si, os produtos que se vendem para operações de crédito hipotecário do lado das seguradoras tradicionais, onde se inclui a MetLife, são iguais. O cliente começa a ter uma maior consciência de que pode alterar e procurar uma melhor solução, preço, garantia.
Quando nós começámos em 2009, a MetLife foi pioneira nos 60% na garantia de invalidez, depois o mercado ajusta-se tudo, porque isto é sempre aos first movers e depois todo o mercado se ajusta, e hoje nós já temos uma oferta de 55% e até ver, eu estou a chamar a mediação tradicional a todas as seguradoras não ligadas a bancos. O que está ligado a bancos vamos associar ao sistema bancário. Portanto, eu diria que a grande explosão dá-se por dois motivos. Por um lado, pela existência dos tais comparadores que vão comparar pricings, garantias e dão maior visibilidade ao cliente, onde o Covid ajuda a esta mudança de comportamento imensa, e depois porque há cada vez mais distribuidores, mais seguradoras interessados em explorar esta oportunidade de mercado. E, portanto, isto tem tudo a ver com, eu diria, com a alteração nos mercados financeiros que já aconteceu há bastantes anos, em que as margens dos produtos financeiros que de alguma forma ajudavam as seguradoras a ter rentabilidades de uma natureza muito positiva, por via da alteração dos mercados financeiros, as margens começam a ficar mais pressionadas, então há necessidade de olhar para outra tipologia de produtos, tanto que o mercado abandona completamente a oferta de produtos financeiros e vira-se para a oferta de proteção individual e, neste caso, associada a operações de crédito. Quando estamos a falar de proteção familiar, ou proteção empresarial no sentido, e para aqueles que trabalham em seguros, vamos pensar que nos ramos de não-vida são as perdas de exploração, ou seja, é um quimen, se alguma coisa acontece a uma das pessoas que é chave dentro da empresa, de que forma é que a empresa pode ser financeiramente no fundo, indemnizada para fazer face aos custos de substituição dessa pessoa, porque as empresas e o negócio e os custos mantêm-se. E sendo isso é um ponto muito interessante, porque até agora, nas conversas que temos tido, tem sido sempre focada uma proteção financeira do ponto de vista do agregado familiar, que também é importante. E se calhar tem-se tocado menos nesta perspectiva de proteção das empresas e de pessoas-chave dentro dessa empresa, não é? E até tem sido uma área que tem crescido bastante, até com benefícios aos próprios colaboradores. Portanto, é interessante pegar nesse ponto, Ana. A questão existe efetivamente uma oportunidade de mercado, no sentido em que as empresas não estão protegidas contra perdas financeiras. Os seguros de vida o que fazem é uma substituição de uma perda financeira. Pode ser por uma família ou por parte de uma empresa. É uma substituição de perda financeira. Se eu sou um ativo na MetLife que gere determinado rendimento, todos nós geramos determinado rendimento, se eu sair, durante o meu tempo de substituição, quanto é que a minha empresa perde? E é esta perda financeira que nós seguradoras temos a capacidade de garantir e, de alguma forma, equilibrar as contas das empresas. Durante um período de tempo que permite, no fundo, enfrentar aquele imprevisto, não é? Que não se estava à espera. Exatamente. Porquê que isto não se vende ou não está massificado como está o crédito de habitação? Sim. Fala-se muito em literacia financeira, não é? E eu diria que dentro do quadro da literacia financeira, em Portugal, nós temos uma cultura enraizada que advinda, creio eu, do Estado Social que nos exporta, que acreditamos que tudo se vai resolver, quando acontecer logo se vê, quem vem atrás fecha a porta, existem até ditados populares, não é? Quem vem atrás fecha a porta. Logo se vê, portanto, jogamos muito no tentar ver como é que funciona. E depois há um total desconhecimento da oferta das seguradoras. Se eu perguntar a um empresário que tipo de proteção é que ele pode ter do ponto de vista do seguro de vida, ele não sabe. Ele sabe do seguro dos acidentes de trabalho, que é obrigatório. Claro. O seguro de saúde, porque o Sistema Nacional de Saúde está com muitas dificuldades, e embora este seguro tenha nascido há 20 anos atrás, agora, há cerca de 2 anos, cresce a 2 dígitos. Porquê? Porque como as pessoas sentem que há uma falha do lado do Estado Social, então eu vou procurar
uma solução no privado. Mas quando estamos a falar de morte ou de invalidez, ou, que são as situações mais gravosas no seguro de vida, como a frequência não existe, não é? É uma consulta, tenho que ir todos os anos, não é? Pelo menos as de rotina. Quando estou a falar neste tipo de seguros em que não há frequência, existem situações extremas que afetam todo o ecossistema, seja familiar, seja empresarial, há um total desconhecimento do mercado. E aí sim, nós seguradoras e as seguradoras, os distribuidores, a mediação, o regulador, temos um grande caminho para fazer, tanto do lado da instrução, porque eu acho que isto vai começar tudo nas crianças, quando nós começamos a educar os nossos filhos na importância da proteção, e aí sim há um grande caminho a percorrer, porque Eu acho neste que momento não existe essa consciência de necessidade, não é? Eu acho que hoje em dia existe um gap muito grande. Ainda na semana passada tive a oportunidade de tive a fazer um workshop com um conjunto de meninas que tinham à volta entre os 15 e os 19 anos, portanto era uma faixa já, algumas até já estavam na universidade. E uma das perguntas que eu lhes fiz, porque estávamos a falar de novos modelos financeiros, etc., novas formas de fazer diferente na área financeira, e uma das perguntas que eu lhe fiz foi: o que é um seguro? E o que é verdade é que nenhuma delas me soube responder. E portanto, eu acho que de facto, quer dizer, se a geração que aí vem, não, os seguros têm um papel essencial na economia de proteção, não é? Uhum. Se a geração que aí vem não tem contacto com o seguro, porque se calhar ainda não necessitou, eu compreendo isso, mas também não tem conhecimento do que é, Não tem formação. não tem formação, é de facto algo que nos leva a refletir como é que podemos mudar isso de forma radical, não é? Porque É se verdade. já as gerações agora de 30, 40 que não estão protegidas, o próprio estudo revela isso, não é? Uhum. Que o motivo, o driver da aquisição no seguro é o ligado ao crédito de habitação e que poucos percebem este valor de proteção financeira e da almofada financeira. Se já poucos agora conhecem, e os que vêm atrás nem sequer sabem o que é um seguro, ainda vamos agravar, não é? Portanto, Eu Ana, como é que nós podemos, que mecanismos, que estratégias é que todos que estamos a atuar nesta área podemos fazer para ajudar a acelerar um bocadinho esse conhecimento? Eu percebo que tem que vir de trás e sim, começar na base, isso acho que estamos todos de acordo, mas o que é que nós podemos fazer para os que já estão atualmente? eu acredito que o passo que foi dado pela Associação de Seguros e uma congénere e a Universidade Nova de Lisboa de dar uma formação a nível superior de universidade Sim, em seguros, isso vai de alguma forma abrir um leque de oportunidades para todos aqueles que hoje entram na universidade ou que procuram saber mais sobre esta área, porque tipicamente as áreas financeiras só se fala de banca. isso. É banca e seguros, mas os seguros é uma nuance no meio da banca, não está seguros ou banca, é banca e seguros, uma coisa misturada. Creio que isso foi um passo muito importante. O facto da Associação Portuguesa de Seguros estar agora a trabalhar em literacia financeira e a divulgar mais informação também é muito importante. E acredito que nós, seguradoras, onde a MetLife está incluída naturalmente, temos que fazer muito mais no sentido de participar. Nós temos tantos projetos de parceria para devolver à sociedade, no sentido de. Nós temos um projeto que é Junior Achievement, no qual procuramos aumentar a literacia financeira. Todos estes projetos têm que ser mais aprofundados. Para despertar o interesse e a consciência sobre a necessidade. Para mim, uma das situações que mais estranheza me causa é eu entender que até os distribuidores não sabem calcular, ou não sabem, existem várias formas de calcular. Como é que eu explico a um cliente meu que capital é que ele deve segurar em vida para fazer face a uma situação inesperada, seja ela temporária ou definitiva? Temporária, estamos a falar de baixas, vou falar de baixas só para ser fácil para quem nos ouvir entender, ou uma situação definitiva, que é uma invalidez, ou então uma morte, não é? E então, hoje
existem muito pouco, e aí nós seguradoras e nós MetLife estamos a tentar fazer este caminho e ensinar uma das formas, existem várias formas de fazer, como explico, uma das formas para calcular o capital seguro, porque a ideia que os clientes têm é, eu quero um seguro de 100 mil, ou quero um seguro de 500 mil, mas porquê 500 mil, ou 100 mil, ou 50 mil, ou 1 milhão? Porquê estes valores? Existem formatos muito simples que eu posso explicar e Sim. que nós podemos calcular num capital. E eu explico-lhe de uma forma muito simples. Nós olhamos para, eu explico do agregado e de uma empresa. Num agregado, se um ganha 20%, portanto, dentro do rendimento, quanto é que cada um vale? E em função do que cada um vale, vamos ver quantos anos faltam até à reforma. E se a Segurança Social, se eu for trabalhador por conta de outra, se eu vou ter, em média, 50% da minha remuneração garantida, e depois há várias nuances, mas para não complicar muito, Sim. então o meu capital seguro vai ser 50% do meu rendimento, calculado até à idade da reforma. Se eu tenho 20 anos, depois vou ter que calcular até aos 66, ponto qualquer coisa, mas se eu tenho 40, eu vou calcular com outro timing. E eu, ao calcular 50%, eu estou a ter exatamente o valor que eu quero. Mas há outras formas de fazer. Eu posso dizer que a minha grande preocupação, porque depois eu tenho que descontar as minhas despesas, não é? Porque se eu já Certo. tenho o seguro de vida para o crédito de habitação, eu posso descontar aí esse capital. Mas a minha preocupação pode ser só garantir que os meus filhos tenham capacidade para pagar a universidade ou para ir para Sim, a ou universidade. até entrarem dentro do mercado de trabalho, ou... Exatamente, e aí eu vejo quanto é que uma criança, do ponto de vista de investimento, qual é o investimento que eu faço anualmente numa criança, calculamos uma taxa de inflação e colocamos aí o capital. E os capitais às vezes não são assim tão exponenciais. E ainda que o cliente financeiramente possa não ter capacidade, porque se eu não tenho capacidade para as necessidades básicas, os seguros são necessidades de segurança, não é? Isso. Utilizando a pirâmide de Maslow. Se eu não tenho para as básicas, pois dificilmente vou conseguir suprir as outras. Mas ainda que eu não tenha para a totalidade, eu ter uma almofada é algo que me vai dar muito conforto. Pelo menos em sinistro nunca ouvi ninguém dizer que Dizer que não queria receber. o dinheiro era demais. Olha, também há um conceito que houve uma vez que eu ouvi a Ana a explicar, que é taxa de esforço. E Sim. geralmente, quando se ouve em taxa de esforço, fala-se muito no crédito de habitação e a taxa de esforço até acho que está limitada, o que se pode fazer, etc. Portanto, os bancos têm isso em consideração. Como é que se pode, quer explicar um bocadinho esse conceito de taxa de esforço, até Sim, associado a essa componente, sim. se calhar, porque o próprio estudo revelou, eu acho que de certa forma, não é surpreendente, mas acaba por ser surpreendente é a disparidade que existe, que as famílias ou os agregados familiares com menor poder de compra são também aquelas que estão mais desprotegidas do ponto de vista de proteção financeira dada por um seguro de vida, não é? Porque Uhum. existe muito esse conceito que eu não consigo pagar, é muito caro. E se calhar nessa perspectiva que não precisa ser um capital, tem que ficar proporcional àquilo às minhas despesas ou algum Sim, critério que a Ana Comana explicou, e portanto pode ser nessa ao perspectiva. rendimento. Exatamente. Mas como é que se pode enquadrar aí a taxa de esforço para ser algo que seja suportável até mesmo mensalmente, até pelas famílias que estão mais, que estão mais estranguladas financeiramente? Os estudos dizem, os estudos nunca existem relativamente a Portugal, estão sempre associados Certo. aos países da União Europeia, mas os estudos dizem que uma família não pode ter um valor superior a 5% da sua remuneração líquida no custo dos seguros. Porque se ultrapassar os 5%, eu já fico em esforço. Por isso, quando nós estamos a falar com o cliente e nós, seguradora, MetLife, não falamos diretamente com o cliente, temos sempre ou um mediador exclusivo ou um mediador multimarca, um corretor, um agente de seguros, uma sociedade de mediação. Estes distribuidores
estão formados para conseguir fazer esses cálculos. E como eu há bocado dizia, sem entrar em muito detalhe, senão fica muito complicado, eu saber que se o meu cliente precisa de 100 mil euros para fazer face às suas despesas, mas que já tem parte das despesas garantidas pelo seguro associado ao empréstimo de habitação, eu tenho que descontar esse custo do meu agregado. E, portanto, eu tenho que conseguir descontar toda a proteção que eu tenho, que é para fazer uma oferta que não ultrapasse os 5%. Depois existem outros fatores. Dependendo do risco da minha profissão, do peso, se eu tenho uma pessoa que vale 80% do rendimento da família e outra que vale 20%, a de 80% tem que estar protegida. A de 20%, se não tiver, porque as famílias fazem opções. A de 20%, se calhar, não conseguimos proteger, porque a de 80% consegue, enfim, se acontecer alguma coisa, consegue que o nível de vida da família não baixe muito. Mas se a de 80% falha, a que contribui 80%, aí os pesos, aí a família vai ressentir-se muito e tem que alterar completamente o seu nível de vida. Portanto, 5% é o máximo que as famílias podem despender. E para o caso, então para as empresas, como é que nós podemos fazer aqui? Também é difícil de calcular, não é? É tudo muito subjetivo, mas temos que ter uma base daquilo que queremos garantir, não é? Eu acho que é paradigmas. As empresas normalmente fazemos da seguinte forma. As empresas costumam, o interesse da empresa tipicamente, estando nós, e sendo nós um país de PME, aquilo que mais P's que M's os sócios gerentes das empresas. Certo. E garantir que essas pessoas estão protegidas. Não seguramos as cotas, porque as cotas das empresas nada têm a ver com a faturação, nem com a faturação, nem com o resultado líquido. Aquilo que se procura é olhar para toda a estrutura societária, ver qual é o peso de cada um do ponto de vista de cotas, não é? Se eu tenho 20%, então o meu peso no rendimento, no resultado líquido da empresa será proporcional a 20% e eu vou segurar esses 20% do resultado líquido. Esta é muito simples, fazemos assim. Mas às vezes eu posso querer segurar alguém que não é o sócio-gerente da empresa, eu posso querer segurar alguém que é a pessoa responsável pela minha área de exportação, estou a inventar. E a minha área de exportação no meu negócio representa 50% da minha faturação. E então eu vou, da minha faturação e depois do resultado líquido. Mais do que a faturação, é importante o resultado líquido, que as empresas, porque o resultado líquido é a diferença entre o que faturo e quanto me custa faturar, não é? É o que sobra, não é? Eu o resultado líquido e vejo se este departamento, esta pessoa tem este peso, então nós vamos assegurar este peso. E acontecendo alguma coisa a essa pessoa, ao abrigo das coberturas contratadas, então a empresa é indenizada. Para quê? Para fazer face à falha da pessoa, até à sua substituição. Então, o beneficiário daquele seguro é a própria empresa. É sempre a empresa, sim. Porque é uma perda financeira da empresa. Se eu quiser segurar, a pessoa segura, já é como uma proteção familiar. Exatamente. É sempre assim, é sempre a empresa. Se esta pessoa lhe acontece alguma coisa, ao abrigo das coberturas contratadas, e no caso das empresas estamos a falar sempre de morte e de invalidez, eu quero garantir que durante 6 meses ou 1 ano, e aí é o capital seguro, porque o capital seguro é pago de uma vez. Pode ser calculado para 6 meses, para 1 ano, para 20 claro, para 2 anos. Para durar um período de tempo que... Exatamente. Isso, por acaso, é um conceito interessante, porque o estudo não focou exatamente essa parte das empresas, embora e acho que é algo que se calhar é menos pensado, não é? Quer dizer, se há pessoas-chave dentro de uma empresa e essas pessoas, por algum motivo ou por invalidez, deixam de poder contribuir, como é que fica a empresa, não é? Portanto, ela tem que aguentar durante algum período de tempo e o seguro de vida pode ajudar nessa perspectiva também, que é muito interessante. Porque as empresas, desculpa interromper, normalmente sim. as empresas o que pensam é no seguro de vida para os colaboradores e acontecendo alguma coisa, aquele colaborador está seguro. Sim.
por doença, se for por acidente, tem o seguro de acidentes de trabalho, Isso. mas a empresa não está garantida de nada. E a verdade é que se esse departamento de exportação, como eu digo, valer 50% do Claro, meu faz volume de toda a negócio, diferença. eu tenho que garantir que a empresa, porque eu tenho mais colaboradores com os quais tenho obrigações e mais as obrigações ao Estado, não é? Claro. Se eu quero que a empresa continue pelo bem de todos, então é uma forma de eu financeiramente conseguir pagar as contas que tenho. É verdade, e acho que isso também está muito ligado, por exemplo, uma das coisas que o estudo revelou é que existe uma diferença também de adesão ao seguro de vida consoante o vínculo profissional, não é? Por exemplo, os trabalhadores por conta do trem estão muito mais protegidos com o seguro de vida do que, por exemplo, os trabalhadores independentes. Eu acho que se calhar às vezes dá-se menos valor nessa perspectiva até de empresarial, não é? Porque um trabalhador independente depende dele próprio e se deixar de trabalhar, como é que fica, não é? Portanto, eu acho que isso é uma componente muito interessante. Eu acho que também outra coisa, e se calhar pegando aqui numa especificidade que a MetLife tem e que parece-me que será a única no mercado para já, que é a invalidez dos 55%, não é? Uhum. Porquê é que sentiram a necessidade de alargar o produto, em termos da cobertura de invalidez? Até porque muitas vezes o seguro de vida é sempre associado, ok, quando eu falecer, depois quem cá estiver que se arranje, não é? Mas às vezes Exato. esquecemos que há uma componente de proteção de nós próprios, enquanto pessoas seguras, não é? Portanto, Exato. porquê é que sentiram essa necessidade de alargar a cobertura de invalidez, Ana? Um, Como eu comecei por dizer, os seguros de vida associados a operações de crédito hipotecário estão, neste momento, são, eu diria, uma commodity. Se nós olharmos para os clausulados, são iguais. Eu não quero Sim, dizer que são iguais, podem haver cláusulas, há ali mas são nuancezinhas, muito mas sim, não sendo, estão muito uniformes. Nós trabalhamos todos com nós, MetLife, somos seguradores, mas no fundo, se olharmos para as exclusões são as que a lei do contrato de seguro nos obriga a ter, em todas as seguradoras. Portanto, neste momento, são contratos muito orientados para a proteção do cliente final, porque as exclusões que têm são exclusões que a lei determina que as seguradoras têm de ter. E é curioso que quando nós entramos numa commodity, e sendo que eu, como cliente, escolho em função da minha percepção preço-qualidade, se é uma commodity, eu vou escolher o mais barato. Não, eu vou escolher o mais barato, certo. porque o seguro não se sente, não se passeia como um carro, não é? Eu Sim, tenho e até ninguém mesmo se porque salva. é uma coisa que nos exigem fazer, não é? Exato. E, portanto, eu nem gosto muito de o ter, não sinto porque é que o tenho que fazer, é porque o banco me obriga, eu quero ir a casa. A MetLife o que sentiu, por um lado, existia aqui a oportunidade de nos diferenciarmos por via da qualidade e, com isso, proteger mais os clientes. Nós seguradoras sabemos que a segurança social e se for um trabalhador do Estado, que não é segurança social, é outra entidade, para aceitar uma pessoa numa situação de reforma de invalidez, pode tardar até 3 anos, portanto, a lei Sim, permite que o processo se alargue por 3 anos e depois pode começar a contagem. As notas clausuladas já dizem, por isso mesmo, que o médico da seguradora prevalece para podermos ok. prevalecer sobre uma opinião adversa, porque há casos que são, enfim, que já sabemos que a medicina nos diz que, à luz dos conhecimentos atuais, infelizmente a situação não é reversível. Nós sentimos que existia uma oportunidade de protegermos melhor os nossos clientes e termos uma oferta que tivesse qualidade no sentido da proteção, porque eu, matematicamente, mais depressa consigo chegar a 50%, 55% de valorização, só para explicar a quem é mais leigo. Certo. Eu, como ser humano,
tem um valor de 100%, de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades, que é uma tabela que é transversal a todas as seguradoras, para acidentes de trabalho e para os seguros de vida. Nós todos, o nosso corpo vale 100%, e a partir do momento que desenvolvemos uma patologia ou temos um acidente, vamos ficando com desvalorizações. Se essas desvalorizações, que é 1%, 0%, é o que for, é o que a tabela diz quanto vale o quê. Isto é ferido por um médico, não é? Não são as seguradoras que dizem. E à medida que nós vamos vamos tendo estas desvalorizações, elas vão somando. E esta soma atinge mais facilmente os 55 do que os 60 ou os 65 do passado. E, portanto, é uma forma que nós temos de garantir que os nossos clientes ficam melhor protegidos. E temos esta oferta tanto a nível individual como a nível empresarial para a vida grupo, para empresas que querem proteger os seus trabalhadores. E, portanto, esta foi a necessidade que sentimos. Nós não nos queremos diferenciar, nós não queremos diferenciar-nos por pricing, porque senão deixa de ser interessante, porque é um pricing. Nós queremos acrescentar valor ao cliente e, portanto, ter aqui uma cobertura. Do ponto de vista da seguradora, assumimos mais risco, naturalmente, mas garantimos clientes melhor protegidos. Ana, uma das coisas que também que foi disputada até pelo estudo de forma não perguntada, mas respondida, digamos assim, portanto, de forma voluntária, foi no momento do sinistro e alguma desconfiança que existe, até se pensarmos que um seguro de vida é uma coisa que nós não queremos usar naturalmente, mas ao usar também há aqui um horizonte temporal, não é? Teoricamente, um horizonte temporal de bastante médio e longo prazo. E uma das coisas foi desconfiança do ponto de vista de pagamento de sinistros ou de alguma complexidade no momento do pagamento dos sinistros. Como é que as seguradoras podem... Eu acho que há aqui uma diferença entre o que é percepção e o que é realidade, quer-me parecer, não é? Mas a percepção é que prevalece muitas vezes. Como é que nós podemos, como um setor, conseguir mostrar que... ou começar a alinhar a percepção com a realidade? Eu diria que é comunicando, nós comunicamos, nós seguradoras comunicamos para o regulador o volume Sim. de sinistros pagos, mas não comunicamos em termos. Mas depois esta informação é muito técnica, não é? Nenhum cliente, embora a informação seja pública, as pessoas não vão procurar. E talvez comunicando mais aquilo que pagamos seja uma forma de mostrar ao cliente final que, se acontecer alguma coisa, as situações são pagas. Os seguros são contratos, ou seja, Exato. são contratos jurídicos e que protegem os clientes, não é as seguradoras. Protegem as seguradoras, naturalmente, da fraude e do oportunismo, mas estão escritos de forma a proteger o cliente, até porque a lei obriga as seguradoras a fazê-lo nesse sentido. Toda a normativa europeia vai no sentido da proteção do consumidor. Efetivamente, quando estamos a falar de seguros de vida, nenhum caso é igual, porque nós somos seres humanos e reagimos de forma diferente às situações. Se é fácil determinar uma paralisia, porque a pessoa está com uma paralisia, não é? Total, parcial, seja o que for, ou uma amputação, há sinistros assim, muito duros, digamos, não é duros a palavra, mas muito limites que a um médico é muito fácil, é muito fácil dizer esta pessoa não está em evolução. Quando nós estamos a falar de situações, por exemplo, oncológicas, dada a evolução da medicina atual, a capacidade felizmente, a capacidade que o ser humano e a medicação têm de alguma forma voltar a restabelecer a sua vida normal é muito grande. Certo. E por isso os timings nem sempre são aqueles que as pessoas gostariam. Mas é verdade que quando eu penso alguém que é alvo de uma... Vou usar a doença oncológica porque é aquilo que mais eu ouço falar, porque as doenças cardíacas existem 3 patologias muito graves e que afetam, e onde nós somos mais afetados em sinistros. São as doenças oncológicas e as cardiovasculares. Certo. Os infartos.
Portanto, que é algo que as pessoas não ligam e dizem que tomam um comprimido para a hipertensão e que não interessa, e que tomam um comprimido para o colesterol e também não interessa muito, e na verdade, se o colesterol e a hipertensão não estiverem bem controlados, isso pode, Claro. associado a hábitos tabágicos ou excesso de peso, isso pode potenciar, e depois a genética pode potenciar situações gravosas. Mas quando estamos a falar da doença, por exemplo, oncológica, alguém que se vê numa situação dessas, primeiro é operado ou é sujeito a um determinado tratamento. E depois há todo um processo de recuperação. Nesse processo de recuperação não há nenhuma invalidez. Há Certo. uma baixa em que a pessoa está a passar uma convalescença. É como eu ser operado e depois vou-me recuperar. E enquanto o médico do cliente não disser está estável, no sentido de já não tem evolução possível, a seguradora, nenhuma seguradora consegue apurar nada, porque na verdade o ser humano, o corpo Tanto pode está. ir para um lado como para o outro, não é? Portanto, nessa altura ainda é um bocadinho Claro difícil de saber o que caminho, não é? claro que depende, mas a maioria das questões oncológicas, felizmente, são superadas, não Sim, sim. é? Agora, quando vamos para situações de nível 4, pessoas com diagnósticos oncológicos de nível Como é 4, que, aí como é é que a mais. tecnologia pode ajudar, Ana? Não só nessa parte, que se calhar até já tem aqui um papel importante, se calhar um bocadinho invisível do ponto de vista do consumidor final, não é? Do ponto de vista das seguradoras até ferirem algumas, ou acompanharem, ou monitorizarem algumas desses aspectos, mas também na própria subscrição e acompanhamento do cliente. Como é que a tecnologia pode ter aqui um papel e que papel é que poderia ter? Ou que já Eu, tem? eu diria que a tecnologia pode e tem um papel muito importante, uh, mas é muito limitado pela regulamentação que toda a Europa sofre. A Europa, e eu agora estou a tirar um master e ouvi um professor dizer algo muito curioso que é os Estados Unidos são bons, o que eu vou dizer não é uma frase minha, mas achei curioso do ponto de vista de pensamento. Os Estados Unidos são muito bons a inovar, a China a copiar e a Europa a legislar. Certo. E, de facto, quando nós olhamos para a inteligência artificial e para todos os regulamentos que nós, seguradoras e qualquer empresa tem que cumprir, é muito limitador na sua utilização. Muito limitador. Mas eu diria que, independentemente disso, a tecnologia pode ajudar muito. Porquê? A tecnologia pode nos ajudar no ponto de vista da rapidez, a partir do momento que nós, seguradoras, conseguimos ter os sistemas devidamente estruturados para que o cliente ou alguém em nome do cliente possa, por exemplo, subscrever a apólice ou participar do sinistro e automaticamente ir dando feedbacks mais ou menos automáticos Certo. que não dependam do humano. Pode ajudar nesse sentido. Pode ajudar também na leitura de todos os documentos, o que é que tem acontecido até aqui, sempre e isso as seguradoras que trabalham saúde já estão bastante avançadas, não é? Quando submetemos uma despesa de saúde, não é nenhum humano que está a ver a minha despesa de saúde, é um robô, vou-lhe chamar assim, que está a ver a despesa e a proceder ao processamento. Aqui em vida e processamento de sinistros, eu diria que é exatamente a mesma coisa. Todo o tratamento de documentação, em vez de ser tramitado no horário de expediente, libertamos as pessoas para tarefas mais complexas e colocamos as máquinas naquilo que é rotina, no que é rotina, identificar se a apólice está em vigor, se tem os prémios pagos e ser muito mais rápido. Porque quando há um sinistro, mais do que na subscrição, que eu creio que na subscrição estamos todos muito Sim, avançados. Eu diria que quando há um sinistro, aquilo que é importante é a gestão da expectativa. Quanto tempo é que eu levo? exatamente, exatamente. Quanto tempo é que eu levo? O que é que falta? Até porque é uma situação bastante delicada para quem a está a experienciar, não é? Do ponto de vista do consumidor final, e portanto essa gestão da expectativa é crucial para lhe criar algum descanso, não é? Com todo o outro tormento que já existe, não é? E existe, e acredito que a inteligência artificial e a Associação Portuguesa de Seguros já está a trabalhar nisso, pode também ajudar as famílias a perceber que tipos de proteção é que as pessoas têm em todas as seguradoras, porque às vezes nós não sabemos, não é? Acontece alguma coisa ao meu pai, à minha mãe,
ou enfim, não faço a menor ideia de que tipo de proteções é que têm ou que não têm. Portanto, também... A ASF tem previsto uma forma de nós sabermos se somos beneficiários do seguro de vida, não é? Exato, Mas é algo que alguém tem que se lembrar de fazer, não é? exato. E nem todos pensamos nisso naqueles momentos, não é? Não, não, mas é algo que pode ajudar muito, porque de alguma forma a concentração da informação ajuda todos os participantes. E eu diria, por isso, a tecnologia pode ajudar muito, pode agilizar os processos, no sentido de os tornar mais automáticos, mais rápidos, e deste ponto de vista, ajudar também as seguradoras a libertarem-se de, de alguma análise de documentos que pode ser feito, tudo o que puder ser feito por máquinas Sim, é sim. ótimo, porque agiliza os processos, estamos todos muito mais ágeis, rápidos a responder e libertamos os seres humanos, colaboradores das empresas, sejam elas quais forem, para fazer tarefas de valor acrescentado e que são mais complexas que as máquinas, por enquanto, ainda não conseguem executar. Esperemos que continuemos a ter o nosso papel, não é? Eu acho que aí ninguém nos Eu tira. A acho parte da empatia, do humanismo, da relação pessoal. Ainda hoje estava a ler que cada vez mais, não é, com a inteligência artificial vai muita coisa a ser automatizada, tirada do facto de nós fazermos, e isso faz com que cada vez mais nós vamos sentir necessidade do contacto humano, não é? Portanto, que acho que ainda vai realçar mais aquilo que nos faz diferentes, é e verdade. portanto eu acho que por aí é interessante desse ponto de vista. Ainda mais em produtos complexos, como os seguros. Exatamente, Eu acredito, todos os produtos que sejam percepcionados como commodities vão ser transacionados via digital e sem interferência humana num curto espaço de tempo, porque o cliente não percebe o acrescente de valor. Se é igual em todo lado, é como. certo, Agora vou usar Agora vou ser muito ignorante, não percebo nada, é como nas telecomunicações, eu usar um operador ou do gás ou da água, é igual, certo, a água é sempre o mesmo. O gás ou a eletricidade, porque é que eu tenho um ou com o outro? Eu não percebo bem a diferença porque o serviço é o mesmo que eu recebo. exatamente. Portanto, se não for uma commodity, eu diria que seja visto desta forma, vão ser puras transações financeiras. Portanto, o valor é uma pura transação financeira que o cliente percepciona. Tudo o que são produtos mais complexos, como o que estávamos a falar, a proteção familiar, a proteção empresarial, seja por via dos seguros de vida ou de acidentes pessoais, por complementos a seguros de acidentes de trabalho, isso vai exigir, ainda que possa existir tecnologia que ajude a aumentar a consciencialização do consumidor para a sua necessidade, eu vou precisar de um humano, porque há tantas matizes que eu vou precisar de um humano para me ajudar a perceber qual é a melhor solução. Como é que Não pode é? o mediador, como é que pode o mediador, pensando quer dizer, tem vindo, na parte dos seguros de vida, há ainda uma preponderância muito grande no canal bancário, mas tem vindo a haver uma transição para o canal de mediação, não é? Fora o canal bancário, eles também são mediadores, mas estes Sim, profissionais de seguros que estejam dedicados exclusivamente a isto, ou que a atividade principal seja a distribuição de seguros, qual é que é o desafio para enfrentar essa realidade, Ana, do ponto de vista do mediador? eu diria que também, tal como a seguradora, também o mediador tem que começar a diferenciar-se entre si. Porque se a diferença é só o pricing das seguradoras, se eu tenho a mesma seguradora em diferentes distribuidores, eu escolho porque é que hei de escolher o A ou o B, o que é Certo, diferente. Isso é algo que me parece que em algum momento no tempo vai acontecer, ou porque tem serviços associados, ou por qualquer coisa. Não creio que o serviço do eu tenho alguém que trata do. Tem todos. Eu tenho alguém que trata de si, todos têm sim. um gestor de conta. Eu diria que vão, e esta agregação que estamos a ver no mercado vai potenciar isso. Para mim, a grande mais-valia do mediador, e falo em qualquer mediador, em qualquer setor, não é dos seguros, posso falar das agências de viagens igual, é no caso de eu precisar, eu falo com uma pessoa que eu conheço, que me dá confiança, portanto, se eu conheço, eu tenho confiança, senão não tinha feito qualquer tipo de negócio, não é? Não tinha Sim, comprado nada, e que me vai tratar das coisas. Eu não tenho que falar com uma máquina, ou... Isto depois depende dos consumidores. Acho que a grande sim. diferença
ter o tal humanismo. Eu saber que do outro lado tenho uma pessoa que me vai ajudar a tratar tudo e que eu não vou consumir o meu tempo a tratar, porque senão vou ter eu que tratar. Isso tem um custo. O cliente tem que estar disponível para pagar. Um Claro, cliente não pode pensar que ao contratar como mediador vai pagar o mesmo do que contrata online, vou-lhe chamar online, embora há muitos modelos de distribuição online. Porque se esse online não me der acesso, se esse online me obrigar a tratar do sinistro sozinho, isso é mais barato do que se eu tiver alguém que vai eu tratar por trato por mim. mim. Eu vou contratar um serviço, porque essa pessoa tem um custo. Portanto, os clientes também têm que perceber esse valor acrescentado. E eu, pessoalmente, como trabalho em seguros, eu prefiro pagar um bocadinho mais, seja em que área for, e saber se acontecer alguma coisa, está lá a Maria ou o Manuel, seja quem for, para tratar, do que ser eu a tratar que não tenho tempo. Não tenho tempo, ou não sei, porque às vezes não sei. Certo? Não sei. Acresce que os mediadores têm vias privilegiadas junto das seguradoras, não é? Porque conhecem os acessos, sabem com quem falar, ou seja, não é que não têm, o que têm é sabem como tratar os assuntos, com quem falar, e portanto tudo isso agiliza Agiliza, não é? e acrescenta valor. E os mediadores têm que potenciar isso, porque isso é uma grande mais-valia na distribuição, na minha perspectiva. Utilizando um exemplo de um amigo que teve um problema com o seguro contratado via uma financeira, um seguro multirriscos, tem um problema em casa e a financeira diz fala com a seguradora. Claro. E ele diz: Eu não sei com quem falar. Porquê? Porque as seguradoras são gigantes, têm diferentes canais, são gigantes do ponto de vista de. São complexas, às vezes, para Sim, sim. entender esse final, e ele tem que consumir tempo a fazer isso. E eu disse: Pois, se calhar deverias ter. Agora eu não te consigo ajudar. Quer dizer, eu não posso ajudar, porque quando eu não sou mediador do contrato, eu não posso ajudar. Não pode, não. É verdade. Não tem acesso à informação, mesmo que Não queira, tem, pode saber é para onde o cliente pode ligar, mas claro. não pode ajudar. Portanto, eu diria que Tem um a papel, gestão né? tem um papel muito, muito importante e vai continuar a ter. Ana, se calhar só para agradeço já o seu tempo, mas só para encerrar, como é que nós conseguíamos, se calhar não pensar um bocadinho, como é que nós conseguimos trazer gerações mais jovens também a aderirem ao seguro de vida? Faz sentido para jovens, em primeiro lugar, e fazendo, como é que nós conseguíamos trazer jovens também para esta proteção que pode se ir moldando ao longo da vida, não é? Ela não tem que ser estática. Nós podemos começar de uma forma e depois vamos ajustando à medida que a nossa vida também vai mudando. Como é que nós conseguiríamos cativar mais jovens aqui para. Eu, eu diria que aí o digital tem um papel mais reforçado. As novas gerações são totalmente digitais, basta andarmos em qualquer transporte público ou ir a um Sim, festival de música e ver os comportamentos das pessoas nos intervalos, que é olhar para os telefones e posts nas redes sociais. Eu diria que aí a tecnologia é um grande facilitador, porque pela capacidade que tem de chegar a muita gente rapidamente. E sim, claro que faz sentido, porque eu, quando sou jovem e começo a trabalhar, bom, eu quando sou jovem não penso muito, eu penso que sou eterno, não é? Não, certo. nós não pensamos, pensamos que somos eternos durante muito tempo. Mas eu só tenho este estado social, só me dá algum apoio se eu tiver 15 anos de descontos. E Certo. 15 anos de descontos, se eu começar a trabalhar aos 25, pois vai dar uma idade muito longe da reforma. Eu estou praticamente a 30 anos da idade da reforma, o que significa que a minha prestação social, se me acontece alguma coisa, vai ser a mínima, vão ser 200 euros. E, portanto, há um papel importante no digital, no sentido de dizer às pessoas que as regras que todos temos na cabeça do ponto de vista cultural, que se me acontecer, a mim não vai acontecer nada, claro, é o que todos pensamos, mas se acontecer alguma coisa, se eu não tenho 15 anos de descontos, eu não vou ter direito a nada, posso ter uma pensão de sobrevivência, mas é tudo muito efêmero,
Mas se eu tiver 15 anos de descontos, que eu estou a começar a minha vida, até estou a começar a crescer dentro da minha empresa ou trabalhador por conta de outrem, eu ainda me faltam provavelmente 30 anos para a reforma. E, portanto, eu vou ter uma prestação social de 200 euros, como é que eu vou viver? E resta saber se eu já não tenho dependentes, sejam ascendentes ou descendentes a Sim, sim. pagar. Portanto, eu creio que aí a comunicação e plataformas como a Muda, porque os jovens gostam do imediato, do que é imediato, uh, de pacotes mais pequenos que eu possa contratar, mesmo quando eu sou estudante, eu posso contratar alguma coisa que tem uma vertente muito maior de acidentes pessoais do que de vida. O seguro de vida para pessoas até aos 40 anos é extremamente barato, as taxas são inferiores a 1 por 1000, é extremamente barato. Portanto, as pessoas começarem a ter esta consciência de tens que ter qualquer coisa, porque se te acontece alguma coisa, ficas aqui com capital para te tratar, porque pode acontecer. Se não te Exatamente. acontecer, assim, também não pesa muito na carteira. É isso. E aqui as plataformas como a Moodle podem ajudar imenso através de ter pacotes que possam, por um lado, ter garantias mais apelativas para os jovens, como os seguros de viagem. Os jovens viajam imenso. E eu não creio que eles façam qualquer tipo de seguro, porque contratam tudo online e diretamente com as companhias aéreas e viajam para todo o mundo e as coisas podem acontecer, não é? As coisas podem acontecer e, portanto, ter alguns pacotes para a juventude pode ser uma forma de os iniciar neste mundo empresarial e depois, ao longo do tempo do contrato, ir dando informação, dar-lhe alguma informação através de sabias que coisas simples, alguns conteúdos simples que lhes possa dar consciência daquilo dos riscos que incorrem, essencialmente. Muito bem. Ana, muito obrigada. Adeus. Tomei aqui muitas notas, tenho que dizer, porque acho que foi de facto muito instrutivo, até mesmo para quem está nesta área, é sempre perspectivas diferentes, às vezes diferentes formas de calcular o capital. Como é que nós podemos comunicar a importância de um seguro de vida para além, na perspectiva de previdência mesmo, que eu acho que essa é a sua essência, digamos assim. Agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade, e espero podermos debater mais num futuro próximo, porque acho que é um tema tão relevante. Eu sou muito fascinada pelo que seja ligado ao seguro de vida e acho que todos deveríamos ter um. Temos é que criar condições de facto para que haja mais literacia, como a Ana estava a dizer, para que as pessoas de facto valorizem o seguro de vida, que é de facto uma proteção financeira muito importante para as famílias e trouxe aqui uma perspectiva diferente também para as empresas, que eu acho que tinha sido menos explorada e que é de facto muito relevante. Ana, Obrigada. agradeço-lhe muito e até uma próxima. Obrigada, obrigada. Obrigada. Com licença. Obrigada.